Hoje eu vou pregar a última mensagem em Davi. É a minha 5ª mensagem. Como eu falei aqui desde a primeira mensagem, que Davi é o homem, né, que é mais citado na Bíblia. Tem mais capítulos sobre Davi do que qualquer outro homem na Bíblia, né? Com exceção de Jesus, que é o homem Deus, o Filho de Deus. Mas tem muitas coisas para a gente aprender com Davi. Então hoje é a 5ª mensagem, então é a última mensagem sobre Davi. Depois uma outra fase eu posso pregar mais, porque a gente aprende muito com ele. Eu não entrei nas questões sobre família, por exemplo, os relacionamentos que ele teve em família, que foram muito complexos, mas e nos ensina muitas coisas também. Eu enfoquei mais a questão daquela coisa que eu amo ver em Davi, que é o guerreiro. A partir de domingo que vem, em setembro, eu vou fazer uma série que chama Provisão. Então, todos os domingos eu vou estar falando sobre provisão, princípios e promessas. O primeiro domingo será sobre Jeová Jiré, o Deus da provisão. O segundo domingo será sobre provisão diária. O terceiro domingo, provisão abundante. E o quarto domingo, milagres na provisão. Se você quiser receber do Senhor algum aspecto da provisão, venha nesses dias, né, fazer a campanha comigo, porque além da ministração, nós vamos fazer uma campanha nesse tema, tá bom? Hoje, o tema da mensagem de hoje é o guerreiro imbatível. Ou seja, Davi nunca perdeu uma guerra. Você gostaria de ser como Davi, nunca perdeu uma guerra? Glória a Deus, né? Imagina um grande guerreiro, forjado nas batalhas, em inúmeras batalhas. E Davi nunca perdeu uma guerra. Então a gente tem muito que aprender com Davi. Davi foi um guerreiro imbatível. E quando eu fui pensar sobre a última mensagem de Davi, de tudo que eu li sobre Davi, uma coisa que muito me impressiona é o Cântico de Davi. O Cântico de Davi é algo muito emocionante, porque nós sabemos que Davi, além de ser guerreiro, ele era um compositor. Porque os salmos, né, Davi foi o autor de maior número de salmos. 73 salmos Davi escreveu. E você sabe que salmo era uma canção, era feita para se cantar. Então Davi, além de ser um guerreiro, ele era um compositor. E essa música e esse cântico foi o último cântico de Davi. Quando ele já estava velho, ele reinou 40 anos em Israel. E quando ele já estava velho, esse foi o último cântico. Ou seja, ele olhou para toda a sua vida e fez um resumo nesse cântico. E eu, assim, fico muito impressionada com as palavras que ele foi capaz de expressar. A maneira como ele foi capaz de resumir toda uma vida de guerreiro. De um guerreiro imbatível. Então vale a pena nós olharmos para as palavras de Davi e nos inspirarmos nele. E você sabe uma coisa? Que você pode dizer, eu nunca guerriei, não sou um soldado, nunca entrei numa batalha. Mas as batalhas que Davi enfrentou não foram só batalhas corpóreas. Tiveram muitas batalhas corpóreas, onde ele como guerreiro teve que enfrentar com espada, com a funda, né? Que foi que ele derrotou o Golias. Mas Davi, as principais guerras de Davi, e as primeiras foram guerras interiores. Davi venceu primeiro as suas guerras interiores. Por isso que ele se fortaleceu para vencer qualquer outra guerra exterior que ele teve que enfrentar. Davi foi perseguido por Saul, que foi o seu antecessor, né, rei de Israel. E Davi, quando vence Golias, se torna general, né, se torna um líder no exército de Saul e começa a ser um grande vencedor nas batalhas. Saul então percebe que ele poderia tomar o reino dele e persegue Davi por anos. Então Davi teve que enfrentar, né, uma perseguição acirrada por parte de Saul e uma injustiça, porque ele nunca intentou tirar o trono de Saul. Mas Deus já havia dado para ele o trono de Saul.
E depois Davi, quando assume o trono, a gente percebe que ele teve algumas dificuldades, né? Primeiro ele reinou 7 anos em Judá, e depois que as tribos de Israel aceitaram ele como líder, e ele depois de 7 anos reinou sobre todo Israel. Então a gente percebe que Davi teve que enfrentar várias batalhas. Quando ele estava no seu trono, o seu filho Absalão quis usurpar o seu trono. Teve um momento que Absalão sentou no trono de Davi, e Davi teve que fugir, mas Deus deu vitória a Davi e ele voltou a sentar no seu trono. E o seu filho teve uma recompensa muito ruim, que foi a morte. Então Davi teve que enfrentar então a morte do seu filho. Então Davi teve várias batalhas, mas como ser vencedor nessas batalhas? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que o que é preciso para nunca perder uma batalha, ele deixa muito claro nesse cântico. Primeiro, a proteção de Deus, o favor de Deus e a força de Deus. E você pode dizer assim: puxa, mas nessas batalhas você não falou nada sobre o posicionamento dele? Tudo sobre Deus? Na verdade, ele entendeu, quando ele expressou que a vitória dele vinha de Deus, que na verdade Deus é quem nos dá a vitória. Nós podemos ter, como diz um salmo, a força vem do cavalo, mas a vitória vem do Senhor. Você pode estar muito bem armado, com as melhores armaduras, as mais protetoras, mas Deus é quem concede a vitória. Então essa é a primeira, digamos, lição que nós aprendemos. Amém? A vitória vem do Senhor. Nós precisamos da proteção, do favor e da força de Deus. Você pode repetir comigo? Para vencer as minhas batalhas, eu preciso de proteção, favor e força de Deus. Como acionar essas coisas? Clame ao Senhor pela sua proteção. Se você precisa de proteção, como acionar a proteção? Clame ao Senhor. Então, como eu disse, eu vou ler todos os textos em 2 Samuel 22, que é onde tem o cântico. Depois você pode ler na íntegra esse cântico. Em 2 Samuel 22, 4-6 diz assim: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Davi, ele medita aqui nas circunstâncias que ele havia acabado de viver. Davi quase foi morto quando ele já era mais velho. Novamente ele teve que enfrentar os filisteus, e veio um gigante matar Davi. E a hora que o gigante estava para matar Davi, vem o seu comandante do seu exército, Abissai, e mata o gigante e livra Davi da morte. E naquele momento Abissai fala assim: Davi, você não vai sair mais na batalha. Porque Davi já estava velho, enfraquecido. E ele disse assim: não pode apagar a chama em Israel. Porque Davi era considerado a chama em Israel. Aquele que foi capaz de unificar as tribos, unificar o povo, conquistar e ampliar o território, não é? Foi capaz de avivar a fé do povo, trazendo a arca para Jerusalém. Então, um grande líder quase foi morto. E quando ele diz assim: serei salvo dos meus inimigos, ondas de morte me cercaram. Não foi simplesmente palavras poéticas, não. Foram de fato um risco de morte muito próximo, né? Quase que ele perdeu a vida. E quando ele sai dessa batalha, a palavra de Deus diz que ele estava fatigado, ele estava exausto, cansado. E sabe o que foi que produziu aquela batalha? Além do cansaço,
Uma atitude que Davi sempre tinha. Quando ele saiu de lá cansado, ele, em vez de chegar na sua casa, deitar, descansar, se entristecer, se desanimar, Davi levanta as mãos para os céus e coloca um cântico na sua boca e sai da presença de Deus ainda muito mais animado no Senhor. Amém? Essa era a atitude de Davi. Clamava ao Senhor todo o tempo da sua vida. Ele clamou ao Senhor. Ele disse assim: torrentes de impiedade me impuseram o terror. Ou seja, Davi era um homem que conseguia ter medo. Você pode dizer, puxa vida, mas ele era tão maravilhoso, nunca perdeu nada. Ele não deve ter sentido medo. Meu querido, medo todos nós enfrentamos. Mas nós temos que vencer o nosso medo. O medo não pode te paralisar. Porque quando você entende quem é o seu Deus ajuda você a superar o seu medo. E ele passa a ser como se fosse um obstáculo que você tem que pular, mas você consegue chegar do outro lado. Amém? Cadeias infernais me cingiram. Ou seja, coisas do inferno. Ele via as tramas de Satanás querendo tirar a sua vida todo o tempo. Porque Deus fez uma aliança eterna com Davi. Uma aliança bem firme e bem segura, como diz a sua palavra. O homem segundo o coração de Deus foi aprovado por ele. E Deus disse sobre Davi: você terá um reino que será eterno. E da descendência de Davi vem Jesus para estabelecer e cumprir essa promessa. Eu não sei o que você está com medo de perder hoje. O que Davi expressou como medo aqui, como terror que lhe foi imposto, foi a perda da sua vida. Ele tinha sempre que lutar para continuar vivendo nas suas batalhas. O que você tem medo de perder hoje? Muitos estão com medo de perder a vida, outros estão com medo de perder o emprego, outros estão com medo de perder a empresa. Mas uma coisa você tem que fazer, você tem que clamar ao Senhor. Amém? Que a sua perspectiva de perda não te paralise. Não fique deitado, não fique desanimado, mas levanta as suas mãos e clama. Que saia do seu interior um grito, mas não um grito de desespero, mas um grito de esperança, acionando o Deus dos céus e da terra. Amém? Clame ao Senhor. Porque Ele virá em seu socorro. Em 2 Samuel 27, de 7 a 13. Eu vou ler todo o texto, mas eu amo esse texto. Eu oro muito esse texto e você vai entender por quê. Depois dessa mensagem você vai passar a orar desse jeito. Diz assim: na minha angústia invoquei ao Senhor. Clamei ao meu Deus, Ele do seu trono ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque Ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou Ele os céus e desceu. Oh glórias! É isso que eu oro. Quando eu estou precisando do Senhor, com a sua intervenção poderosa, eu oro: Senhor, desce dos céus. E Davi tinha essa convicção de que tinha um Deus para ele. E ele diz assim: e teve sobre os seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão, pois, ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e os raios desbaratou. Então se viu leitos das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Amém? Glória a Deus. Quando você clama ao Senhor. E Davi, ele era uma pessoa que ele não tinha
impedimentos com o Senhor. Ele clamou, falou: Senhor, desce dos céus. E quando ele clamou, Senhor, desce dos céus, ele teve uma visão de Deus descendo dos céus e abalando os céus e abalando a terra, os querubins vindo na sua frente, e ele envolto de nuvens, densa escuridão, e ele começa a profetizar, e ele começa a declarar, e as cadeias são quebradas, e ele espalha os inimigos, não é? Ele desbarata toda a artimanha do diabo, porque não há poder que possa com o poder do nosso Deus. Amém? Meu querido, ore assim diante de Deus, nos momentos de aflição. Eu oro: Senhor, desce, Senhor desce para me socorrer. E o Senhor desceu dos céus para nos salvar. Um dia eu estava orando assim, fala: Senhor, desce, Senhor desce, Senhor. E o Senhor disse assim para mim: mas eu já desci e tenho descido. Primeiro eu desci quando deixei minha glória e tornei a forma de homem e morri na cruz por você. Jesus disse assim: eu já desci quando o Espírito Santo veio, e hoje eu estou dentro de você através da habitação do Espírito. Amém? O Senhor já desceu, porque o Senhor quer nos tornar mais do que vencedores. Não é vencedor não. Às vezes eu penso assim: Senhor, o que significa mais do que vencedor? Porque vencedor já está bom. Mas por que Deus fala que é alguma coisa além do que uma simples vitória? Porque a primeira vitória já foi nos dada, foi completa. Primeiro a vitória está em Deus. A nossa vitória está em Deus. Todas as bênçãos celestiais já estão preparadas na região celestial para mim e para você. Só o que nós precisamos fazer é o que Davi aprendeu a fazer, e nós precisamos aprender como ele. Ele sabia acionar os céus, e ele clamava, e ele tinha certeza que o socorro viria. Então eu quero deixar claro para você, o Espírito quer deixar claro para você nessa manhã: você, toda vez que clamar, independente da sua situação, Deus virá em seu socorro. Amém? E ele livra a Luá dos ataques. 2 Samuel 22, 17 e 18 diz assim: do alto ele me estendeu a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Meu querido, uma coisa que Davi aprendeu: ele não olhava para o tamanho dos seus inimigos. Ele não olhou para o tamanho de Golias, e ele não olhou para o número dos exércitos que muitas vezes o cercavam. Porque ele tinha confiança em Deus, ele olhava para Deus. E a gente tem que aprender a olhar para o livramento. De onde virá o meu socorro? Você tem que aprender a se questionar: de onde virá meu socorro? Vem de Deus? Então olha para Deus, e Deus te livra dos seus inimigos. Você sabe que teve um momento que Saul, com todo o seu exército, conseguiu emboscar Davi e o seu exército, quando ele estava buscando Davi, né? E aí, olha, humanamente falando, a probabilidade de Saul ganhar era muito grande, porque eles eram mais numerosos e mais bem treinados. Sabe o que aconteceu? Naquele momento que Saul poderia ter dado o último golpe final e matado Davi. Hora que estava para deflagrar a guerra, começar a guerra, sabe o que aconteceu? Saul recebeu uma notícia que os filisteus haviam invadido o território de Israel. E ele teve que sair do campo de batalha. Ele tinha que escolher: ou eu mato Saul, ou eu deixo depois você morto pelos filisteus. Porque os filisteus estavam entrando na terra. Gente, isso aí, o que aconteceu? Livramento de Deus. Na hora que a coisa ia ficar preta para Davi, Deus falou assim: não, pode deixar. Mandou os filisteus invadir Israel. Saul teve que sair de lá para se defender o território de Israel. É isso que Deus faz. Muitas vezes eu acho que Deus deixa você. Às vezes eu penso assim: Senhor, mas se o Senhor ia livrar, por que o Senhor deixou Saul ir até lá? Sabe por quê? Os nossos inimigos e as nossas guerras são como um iceberg.
O iceberg, você vê a ponta dele acima do mar, mas embaixo ele é muito maior. É muito maior embaixo do que você vê em cima, na superfície. E as nossas guerras, muitas vezes Deus deixa você ver só a superfície, não deixa você ver o grande perigo que você estava vivendo embaixo. Uma vez marquei uma reunião com os intercessores aqui, Deus me deu um grande projeto de batalha espiritual para esse bairro. E eu chamei o pessoal de intercessão e de ação social. E naquele momento eu tinha programado toda uma explanação e como nós íamos fazer para invadir o bairro. E eu estava vindo, quando eu saí de casa, eu comecei a orar em línguas no caminho. Fiquei orando em línguas e eu senti como se trevas tomassem o carro. Sem brincadeira. E eu comecei a orar gritando em línguas. A hora que eu comecei a orar gritando em línguas, gente, eu venho da Castelo para cá. Uma jamanta, não era um caminhão, era uma jamanta alta, enorme, super comprida. E na época eu tinha um carro baixo. E ele não me viu e ele entrou com tudo no meu carro. A hora que ele entrou no meu carro, eu nunca passei por essa situação. Eu não sei como eu dominei o carro e consegui sair. Só olhei para trás, falei, alguém que está atrás vai me bater aqui, vai me matar. E eu consegui controlar e fui para o acostamento. Aí o motorista do caminhão saiu e falou assim, ai, me desculpe, minha senhora, eu não vi você, porque seu carro é baixo, eu não consegui ver, me perdoe. E ele, como ele era contratado, acho que ele ficou com medo de eu fazer alguma denúncia na empresa, né? Aí eu o tranquilizei, me tranquilizei, mas depois Deus falou comigo, eu deixei você ver a ponta do iceberg. Porque a luta que vocês vão enfrentar não se compara nada a esse acidente. Eu permiti que você passasse por isso para você entender os demônios que vocês vão enfrentar. Então, meu querido, eu acho que na nossa vida acontece assim. Deus nos deixa ver as pontas do iceberg para que você entenda a grande proteção de Deus na sua vida. E não só proteção, mas favor. O favor de Deus, Deus favorece a nós, ao seu povo. Deus favorece aquele que o agrada. Deus favorece aquele que dele se aproxima. E Deus recompensa as boas ações. Meu querido, Davi, ele tinha o favor de Deus. Ele diz em 2 Samuel 22:20, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Quando ele diz assim, trouxe para um lugar espaçoso, é porque Deus havia aumentado a sua conquista. Deus quer aumentar a sua conquista. Lugar espaçoso significa que Deus vai pegar as divisas da sua conquista e vai expandir. Porque Deus nos chamou para expandir, para multiplicar, para conquistar, para invadir o inferno e estabelecer o reino de Deus. Nós somos chamados para tomar um lugar espaçoso. Amém? Você que está aqui nesta manhã, saiba que os próximos dias você tem que olhar para as divisas que você quer que Deus te dê. Porque Deus te constituiu para que você avance nas suas divisas. Amém? Para que você expanda o seu território. Para que você vença em todas as áreas da sua vida. O que agradou a Deus, né, que Davi foi tão excelente em fazer. Porque a palavra de Deus tem tantos elogios para Davi. Primeiro, eu acho que é fé. Ele cria e ele entendia o tamanho do seu Deus, e nós precisamos também. Ele entregava, ele era uma pessoa que, como ele estava numa posição de liderança, muitas vezes ele não tinha para quem recorrer. Então só lhe faltava entregar e ele entregava. E você pode dizer, puxa, mas é tudo tão simples, mas não é fácil. Porque muitas vezes, quando algumas circunstâncias de dificuldade aparecem para mim e para você, a gente faz uma série de coisas, menos entregar para Deus e acionar Deus. No final das contas, se não der certo, a gente aciona Deus. É ou não é?
A gente pede oração para um, pede oração para outro, acha que aquele que está acima de nós, se fizer uma oração por nós, vai funcionar mais do que a sua própria oração. É lógico que tem certas batalhas que é importante você ter alguém para concordar com você, porque há um poder superior, eu creio. Você pode acionar a Deus, clamar a Deus, mas se você está numa batalha muito intensa, ore com alguém em concordância, que eu acho que ajuda muito. Mas Davi sabia entregar. Vocês se lembram aquela história que Davi, quando os filisteus tiveram que enfrentar Israel, ele estava morando entre os filisteus, fugindo de Saul. E aí ele vai lá para o rei Aquis e se oferece para lutar pelos filisteus contra Israel. Aí o pessoal, os líderes dos filisteus falaram para o rei: não, nós não queremos Davi aqui não, porque vai que ele se volte contra nós, né? Porque ele é de Israel. No meio da guerra ele começa a lutar contra nós. E não permitiu que ele lutasse, ele volta. Quando ele volta para a sua cidade onde ele estava morando com o seu exército, Ziklag, eles tinham sido assaltados e toda a cidade foi queimada e tinha sido levado as esposas e os filhos. E naquele momento o exército de Davi se rebela contra ele. Culparam Davi, queriam apedrejar Davi. Você imagina, Davi ia buscar socorro para quem? O seu próprio exército queria apedrejá-lo. Saul do seu povo estava perseguindo ele. Não tinha para quem. Sabe o que ele fez? Cansado do jeito que estava, desanimado, chorando. Eles choraram tanto que eles ficaram sem forças, de tanto que choraram. Só que Davi, meu querido, Davi não pôde ficar chorando não. Então você tem que aprender que você pode até chorar quando a coisa estiver pesada. Mas você não pode ficar chorando não. O choro não pode ser a última coisa. Davi se reanimou no Senhor. Isso que agradava a Deus em Davi. Ele se reanimou no Senhor, levantou, botou ânimo no exército e foi atrás e conseguiram vencer os inimigos que tinham assolado, roubado e trouxeram tudo de volta. Amém? Então, meu querido, isso que agrada a Deus, o que agrada a Deus é essa confiança, essa entrega. Deus favorece aquele que se aproxima dele. O favor de Deus não tem algo mais tremendo. Quando Deus te favorece, olha, não importa o que você vai enfrentar, você vai vencer, porque o favor de Deus é poderoso. E se você se aproximar do Senhor, Ele tem favor sobre você. Eu costumo orar muito aquela palavra que está, eu acho que em Salmo 3. Sobre o seu povo está a sua bênção. Sobre o povo de Deus está a bênção. Querido, sobre a sua cabeça tem uma bênção tão tremenda, tão espetacular. Você tem que entender e se aproximar de Deus. E se você se aproximar de Deus, você terá a vitória. Diz assim: pois tenho aguardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não desviei. Ou seja, Deus estava presente, os estatutos, a palavra de Deus estava presente todo o tempo na vida de Davi. Davi, ele era aquela pessoa que olhava, que confiava. E também Deus recompensa as boas ações. Meu querido, em tempos de fartura, em tempos de facilidade, em tempos felizes, em tempos bons, semeie bondade. Faça o bem, porque se você não esmorecer, ao seu tempo você vai colher. E é isso que diz aqui: Deus recompensa as boas ações e nos favorece. Em 2 Samuel 22, 26, 28 diz assim: para com benigno te mostra, com íntegro, também íntegro, com puro te mostras, com perverso, inflexível.
Tu salvas o povo humilde, mas com lance de vista abate os altivos. Ou seja, o que você semear, você vai colher. Para você colher o favor de Deus, semeie o bem, porque Ele está olhando para você e Ele vai te dar uma boa recompensa. Deus recompensa os seus. Você pensa assim: eu vou fazer o bem sem olhar a quem, porque eu estou fazendo porque eu sou bom. Você tem que fazer o bem porque Deus te ensinou a bondade. Porque bondade e misericórdia vem do Senhor e Deus espera que sejamos misericordiosos. Mas saiba que haverá uma recompensa. E se você agir com o bem, você será recompensado pelo Senhor. Amém? Então a proteção, favor e a força de Deus. A força de Deus firma os seus passos. Adestra as mãos, traz obstinação para a vitória. Diz comigo assim: a força de Deus firma os meus passos. Adestra as minhas mãos e me dá obstinação para a vitória. Amém? Firma os meus pés, os meus passos. Adestra as minhas mãos e me dá obstinação para a vitória. É isso que Davi recebia do Senhor, que o tornou imbatível. A força do Senhor, e é isso que nós precisamos, meu querido, porque Deus já fez tudo por nós, mas Ele não vai te livrar da guerra, você vai ter que ir lá e guerrear com Satanás. Resistir ao diabo, e essa resistência não é ficar paradinho e deixar firme na posição e deixar o diabo te bater, não. Não, resistir ao diabo é ir para frente dele, é wrestling, né, Lamartine? É luta corporal, é você ir para frente. Então você precisa da força de Deus para você vencer as batalhas da sua vida. E as batalhas da sua vida, primeiro firma os seus passos. Passos fala de caminho. Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Pés fala de caminho. Naquilo que você precisa que o Senhor faça para aplanar o seu caminho, Deus fará. Em 2 Samuel 22:34 diz assim: Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Deus uma vez me deu esse versículo e eu fiquei degustando e ruminando e meditando muito tempo. Sabe, as corças é tipo um cervo, né? Um animalzinho que ele sobe nas montanhas e ele não cai. Você pensa, como que esse animal consegue subir lá em cima e sem cair? Quando a gente foi para a Suíça, né, a gente via o gado lá em cima, você pensa assim, como é que ele conseguiu chegar até lá? As corças são assim. Não dá para entender como elas conseguem subir. Mas o que diz aqui é que Deus nos dá pés, a ligeireza das corças para nos levar para lugares altos. Então o que Deus tem preparado para nós são lugares altos. Amém? Deus te constituiu para ser cabeça e não cauda. E Deus firma os seus passos, porque a força vem do Senhor. Ele fortalece os seus pés para que você suba as montanhas e se posicione em lugares altos. Por isso não aceite os lugares baixos na sua vida. Você não foi feito para estar nos lugares baixos, porque Jesus desceu aos infernos e proclamou a sua vitória e subiu à destra do Pai. E a palavra de Deus que nós estamos em Cristo Jesus, assentado à destra do Pai, e debaixo dos nossos pés todo principado e potestade. Portanto, Deus firma os seus passos, aplana o seu caminho, dá força aos seus pés para que você avance. Amém? A força do Senhor faz isso. A força do Senhor adestra as suas mãos para a batalha. 2 Samuel 22:35, Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Esqueci o bronze. Ou seja, Deus dá força nos seus braços para você guerrear. Aqui fala de criatividade, capacidade, treinamento, né?
Criatividade é algo que eu acho que é um sopro, uma inspiração divina. Capacidades são dons que Deus dá, mas treinamento depende de mim e de você. Mas na força do Senhor você pode adquirir músculos, né? Adestrar suas mãos. Todo mundo quer oração por unção, mas você chama para fazer treinamento, pouca gente vem. Todo mundo acha que Deus vai te dar força, mas você não tem que estar lá na batalha. Meu querido, Deus vai te dar força, mas você pode treinar os seus músculos. E sabe como você treina os seus músculos? Olhando para Deus, para a sua palavra. E a sua palavra vai te dando fé e vai te iluminando. E você vai tendo estratégias, vai tendo uma capacidade, uma inteligência sobrenatural. Amém? Então, firma os passos, adestra as mãos e traz obstinação para a vitória. Você não pode ser daqueles que retrocedem. Você não pode ser daqueles que param no meio do caminho. Davi não parava, ele estava cansado, ele estava exausto, era uma batalha atrás da outra, um problema atrás do outro, mas ele foi o grande Davi. Ele unificou Israel. E depois disso, se você ler a história dos reis, todo rei que era bom, a palavra de Deus dizia, ele era como Davi. Davi se tornou um paradigma. E nós temos que olhar para esse paradigma e entender que ele teve obstinação, e nós temos que ter também. 2 Samuel 22, 34 a 40 diz assim: persegui os meus inimigos e os derrotei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Oh, glórias! Aleluia! Persegui os meus inimigos e os derrotei. E não voltei enquanto não dei cabo deles, enquanto eles ficaram debaixo dos meus pés. Deus precisa forjar em nós um povo obstinado. Um povo obstinado para a vitória, um povo obstinado para a conquista. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Não há tempo para você ficar chorando derrotado. Você tem que se levantar na força do Senhor. Você tem que ter vitórias pessoais. O mundo tem que ver em você uma força que ele há de desejar mais do que qualquer coisa. E assim que nós temos que pedir para Deus nesta manhã, que o Senhor nos abençoe com esta obstinação. Que no meio do caminho você não sente e fique chorando não, mas que você olhe para Deus, levante os seus braços, coloque um cântico na sua boca, invoque ao Senhor, né? Porque Ele vai te livrar, Ele vai te favorecer e Ele vai te fortalecer. Amém? Glória a Deus. Meu querido, em nome de Jesus, eu quero profetizar. O Lamartine vai terminar orando, mas eu quero profetizar algo nesta manhã para você. Porque nessa pandemia e nesse isolamento social, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu entrei na quarentena muito desanimada, cansada, exausta. Mas eu acho que Deus permitiu para eu ouvir a palavra e me reanimar no Senhor. E o Senhor me reanimou. E Davi me inspirou. Porque ele, não importava o momento da vida dele, ele sempre se reanimava no Senhor. É o Senhor, tudo se resume ao Senhor. E nesta manhã eu profetizo que você vai sair deste tempo reanimado no Senhor. Amém? E você vai sair neste tempo para conquistar no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Davi sempre foi uma grande incógnita para mim. Porque se de um lado eu tenho assim muita admiração por tantas coisas que ele fez para Deus, pelo seu coração, pela sua adoração, do outro lado ele teve tantos defeitos, né, de caráter. Mas quando Deus olha para nós, existem algumas coisas que fazem a diferença se você vai ganhar
ou perder. Se você vai ser uma pessoa cuja vida marca uma comunhão com Deus até o fim, ou se você é um desertor. O que Davi tinha, sobretudo, era amor a Deus. E no fim, qualquer relacionamento se resume a isso: amor. Porque quando a gente ama, a gente engole tudo, não é? Quando a gente ama a nossa esposa, a gente aceita os defeitos dela, embora a Lília tenha quase nenhum. Lá em casa quem tem muito mais sou eu, mas ela me ama tanto e me aceita com todos os meus defeitos. Davi amava a Deus, e por isso Deus olhava para Davi com uma ternura muito especial. E Davi confiava no caráter de Deus. Então Davi, quando ele se sentia sozinho, ele não se sentia sozinho, porque Deus era com ele. Então eu quero dizer para você que está me vendo pela internet, para você hoje aqui também, nós estamos vivendo num tempo de dificuldades. Essa pandemia, ela de fato está abalando o mundo inteiro está parado, irmãos. A economia está parada. Mas eu quero te dizer que é neste momento, é na hora da guerra, é na hora que o gigante se levanta, é que Deus vai mostrar a razão e o motivo de Davi nunca ter perdido uma batalha. Não era ele que era tão poderoso, mas era o Deus que ele cria. Então eu quero dizer para você que está aqui hoje, que o Senhor quer mostrar para você, que se você estiver confiando nele, entregando a tua vida a ele, saiba que o mundo vai ficar assombrado com a vitória que Deus vai te dar, porque a tua vida vai na contramão da história. Quando todo mundo vai estar vivendo perdas, Deus vai acrescentar e vai abrir portas na tua vida. Quantos podem dizer amém? Então eu queria pedir para você ficar de pé, meu querido. Se você que está me vendo ainda não entregou a vida para Jesus, a Bíblia diz que Jesus Cristo destruiu as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, meu querido, se você já tem uma parceria com Jesus, se você já deu uma vida para Ele, se você já se entregou verdadeiramente para Ele, saiba que a tua luta é a luta dEle, a tua vitória é a vitória que vem dEle, amém? Então, você que está me ouvindo, e se houver, eu não vi se tem algum visitante aqui hoje, mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Porque se você não entregou a vida para Cristo, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar a vida para Ele. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, sabe por quê? Porque a nossa vitória não é uma vitória pontual, é a vitória para a vida eterna. Então, se você hoje quer entregar a vida para Jesus, e você está aqui hoje, você nunca entregou de coração verdadeiramente, eu quero orar por você. E você que está me vendo aqui, você pode ali usar aquele QR Code ali, QR Code, para dizer: olha, eu estou entregando a minha vida para Jesus, para que nós possamos conhecer você e orar pela sua vida. Mas eu quero agora fazer uma oração e perguntar a alguém aqui hoje, nesta manhã, que queira entregar a vida para Jesus e queira dizer para Ele: Senhor, agora é para valer, eu não sei, eu não consigo vencer sozinho, eu preciso da Tua ajuda e da Tua presença. Eu entrego a minha vida, o destino da minha vida, as minhas decisões eu entrego para Ti. Se você hoje quer fazer essa oração, levante a mão e eu vou orar por você, onde você estiver, em nome de Jesus. Eu não vou me delongar muito, porque eu vi que não tinha nenhum visitante. Você que está me vendo aí, você quer fazer essa oração? Então ore assim comigo: Senhor Deus, eu me rendo ao Senhor. Eu reconheço que sozinho eu não vou chegar a lugar algum,
Mas eu me entrego a Ti, Senhor. Eu entrego o meu coração, a minha vida, os meus motivos, tudo para o Senhor. E eu te convido para entrar na minha história, no meu coração, para ser o meu Senhor, para dirigir a minha vida. Eu confesso que sou pecador, mas eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Amém. Mas eu quero orar por você também, querido. Se você hoje está diante de uma grande guerra, se você está enfrentando um grande inimigo hoje, e você precisa de uma vitória sobrenatural, eu quero que você levante a tua mão onde você estiver, e eu vou orar por você. Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque Davi nunca perdeu uma batalha, porque sempre foi o Senhor que lutou por ele. E eu te louvo, Senhor, porque quando nós entregamos a nossa vida a Ti, a luta que nós enfrentamos é Tua. Por isso, Senhor, agora eu quero te pedir, Pai, eu oro por esses que estão aqui e por aqueles que estão me vendo, Senhor, que a vitória deles seja a vitória do Senhor, ó Pai, que a honra seja Tua, Senhor, que a glória seja Tua, que seja um motivo e uma razão, Senhor, para que eles testemunhem o grande milagre que o Senhor fez. Eu te agradeço, Senhor, pela vitória. Eu te agradeço pela Tua fidelidade, porque mesmo quando somos infiéis, Tu és fiel. Eu te agradeço pela oportunidade de começar de novo, ó Deus. Queremos começar de novo, de onde erramos, mas agora com a Tua direção, com a Tua bênção. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos porque Tu és grande. Quem é como o Senhor? Oh, um Deus grande em poder e em misericórdia. Quem é como o Senhor? Nós te adoramos pela Tua soberania. Te adoramos, Senhor, porque a história caminha para um desfecho onde o Senhor há de exaltar os Teus filhos e glorificar o Teu nome, Pai. Não sabemos quanto tempo ainda temos, Pai, mas nós pedimos que a vitória do Senhor na nossa vida seja um estandarte entre as nações, seja uma bandeira entre as nações, e que todos vejam o Deus que nós servimos, em quem cremos, que não é um Deus, que não é um homem para errar, para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Tua palavra é um decreto, e a Tua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então repita comigo, diga: Senhor meu Deus, eu creio na Tua palavra, e em Cristo Jesus eu sou vencedor. Os meus problemas não me destruirão, serão um testemunho da vitória do Senhor na minha vida, para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia, Senhor. Eu quero terminar com a bênção do Senhor. Receba, faça assim com as suas mãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso papai, do Pai das luzes, do Pai celeste, e que a consolação do Espírito Santo que habita em nós, seja com Seu povo, meu Deus, todos os dias, na luta, na alegria, na enfermidade, na vitória, todos os dias, Senhor. Obrigado pelo Teu selo, Espírito. Obrigado porque Tu falas conosco, porque Tu nos trazes de volta para o caminho. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Agora, Senhor, eu te peço, derrama uma chuva, Senhor, de avivamento, para preparar a terra para a grande colheita, Senhor. Colheita de salvação, meu Deus. Tantas vidas ainda amarradas. Eu profetizo uma grande salvação, Senhor, em todas as nações da terra, em nome de Jesus. Amém.